Bora falar agora sobre o Corinthians, que está perto de rescindir o contrato de Fagner, garantindo uma economia de R$ 800 mil por mês. O Fagner já tem um acordo fechado para continuar no Cruzeiro por mais uma temporada, prorrogável por mais uma. O Cruzeiro quer contar com o jogador a pedido do Tite, mas também por causa do seu filho, Henrique Lemos, que integra as categorias de base e é super bem avaliado. Fagner tem mais um ano de contrato no Corinthians e custa R$ 800 mil por mês. Diante de toda a dificuldade financeira do Timão, da necessidade de redução de custos, o clube precisa diminuir em R$ 5 milhões por mês sua folha salarial para cumprir o planejamento orçamentário. A tendência é que Corinthians e Fagner rescindam o contrato nos próximos dias, já esse acordo, como eu contei, entre o Cruzeiro e o lateral direito. Só para complementar, o Corinthians, antes de romper de vez o vínculo, quer ter uma última conversa com o Dorival Júnior para saber o que o treinador atual pensa a respeito do Fagner, mas diante do atual cenário, a realidade mais provável é da rescisão do contrato e da transferência do Fagner em definitivo para a Raposa. Kelvin Soares, boa noite, Nicola. O Corinthians vai pagar o transfer ban e o Talisca vai para onde? O Talisca é um dos vários muito bons jogadores cujo vínculo se encerra em junho desse ano. Anderson Talisca, Fred, Fabinho, o Matheus Pereira. Dá até para a gente fazer um vídeo bem legal de craques ou de caras muito acima da média que ficam livres no meio do ano, ou seja, já podem assinar o famoso pré-contrato, tá? Não dá para cravar para onde vai o Talisca, o Corinthians é um dos interessados, mas o ponto principal, o Timão precisa primeiro pagar seu transfer ban. A promessa do presidente Osmar Stabile, eu conversei com o presidente lá pelo dia 28 ou 29, agora estou na dúvida. E o presidente disse que a premissa básica para 2026 era pagar o transfer ban, embora reconhecendo todas as dificuldades. E pintou um probleminha novo, né? Como é que o Corinthians pretende quitar os R$ 41 milhões que deve para o Santos Laguna e aquela dívida de mais ou menos 40 e tantos milhões de reais com o Matias Rojas? O principal movimento seria de antecipação de recebíveis e utilização da grana vinda da Copa do Brasil. Importante registrar que da grana da Copa do Brasil vai sobrar muito pouco ou quase nada. E aí deixa eu só explicar o passo a passo. O Corinthians tem direito, como campeão da Copa do Brasil, a 77 milhões de reais, beleza? Dos 77 milhões, caíram nos cofres do Corinthians 68, vamos arredondar para 69 milhões de reais. O restante foi perdido com impostos e taxações e tudo mais. O Corinthians prometeu para os atletas metade do bicho. Então, tudo que ele recebesse, metade era dos jogadores. A gente está falando de 69, mais ou menos 35 milhões de reais vão para os atletas. O ponto é que a Caixa bloqueou a outra metade, sob a justificativa do financiamento do estádio, das dificuldades que o Corinthians tem encontrado em bancar esse financiamento em dia. Então, a verdade é que o Corinthians não conseguiu usar a grana do financiamento da Copa do Brasil para pagar nem sequer o prêmio do Memphis Depay. Vocês vão lembrar que o Memphis tem direito a 5 milhões de reais. 4 milhões e 725 mil, como essa grana é livre de impostos, o custo do prêmio do Memphis Depay ele é um pouco superior a 5 milhões de reais. O Corinthians vai precisar de um dinheiro extra, embora, importante registrar, o Corinthians está tentando convencer a Caixa a abrir mão dessa grana. Beleza? Dá para explicar esse bloqueio da Caixa, de metade da premiação do Corinthians pela Copa do Brasil? Júlio, a justificativa oficial é de que trata-se de problemas relacionados ao financiamento do estádio. O Corinthians, ao longo do ano, atrasou alguns desses pagamentos, né? Apesar daquela vaquinha que gerou 40 milhões de reais, existiram problemas. Estou ligando para o presidente Osmar Stabile. O senhor vai bem, presidente? Então tá bom. Presidente, parabéns. Abraço para o senhor. Bom, vamos lá. Estava falando com o presidente Osmar Stabile, ele estava contando agora que o Corinthians reverteu uma punição que havia sido imposta ao clube, depois até vou pesquisar para entender, mas o Corinthians não poderia fazer 2 jogos na Neoquímica Arena contra a Ponte Preta e ele falou um segundo jogo, isso foi revertido, o Corinthians vai jogar em casa no Campeonato Paulista. Também estava contando que o José Martínez e o Garro tinham punições para serem cumpridas do último Paulistão. Elas foram transformadas em pagamentos de cesta básica e o Garro e o Martínez estarão à disposição do técnico Dorival Júnior para o Campeonato Paulista, tá? Outras coisas importantes. Por que o Corinthians ainda não anunciou
a renovação do contrato da Esportes da Sorte, porque o pessoal da Responsa Gaming ainda não desistiu. Eles prometeram apresentar as garantias bancárias até segunda-feira. Se não apresentarem, aí sim, o Corinthians vai se acertar ou vai fechar a renovação do contrato com a Esportes da Sorte. Ficou para segunda-feira essa questão. Perguntei para o presidente sobre a grana da Caixa. Por que a Caixa pegou dinheiro do prêmio? E aí o que o presidente falou é que isso estava previsto em contrato, tá? Então vamos lá. Quando o Duílio assinou lá atrás, ele não soube precisar se foi o Duílio ou Augusto, mas ele acha que era o Duílio. Quando o Duílio se acertou com a Caixa, ficou combinado que se o Corinthians fosse campeão e tivesse direito a prêmios, a Caixa poderia ficar com 50% do prêmio, do valor líquido. Aí eu perguntei, você vai tentar reverter essa história? Estamos tentando, mas é muito difícil. Difícil imaginar que a gente possa contar com essa grana de volta. Mais ou menos 35 milhões de reais. E eu falei, e o transfer ban? Como é que você está resolvendo o transfer ban? Daí ele falou, a ideia era usar boa parte dessa grana da Copa do Brasil para fazer o pagamento do transfer ban. Sem esse dinheiro, vou precisar ir atrás de mais opções. Antecipação de recebíveis é uma alternativa. Perguntei sobre a rescisão do contrato com o Fagner, ele disse que não deve haver problema, o Corinthians não vai fazer grandes exigências, tem contrato até dezembro, economia de 800 mil por mês, mas quem está tratando desse assunto para a rescisão do contrato é o Marcelo Paz, novo executivo de futebol do Timão. Beleza? Zoaram demais o Corinthians, não sobrou nem a premiação, como manteremos o elenco? Pois é, o Corinthians já conseguiu, com algumas saídas, uma redução importante nos salários, né? Você se livra, por exemplo, de Romero, custo de 900 mil por mês. Você rescinde com o Fagner, 800 mil a menos na conta. Você não fica com o Thales Magno, cerca de 600 mil reais. Agora o Corinthians precisa encontrar clube para o Félix Torres, para o Pedro Raul, para o Kaká, tudo isso vai ajudando a diminuir o custo da folha salarial. Mas é triste, né? Você conquistar 77 milhões de reais de prêmio da Copa do Brasil e perder essa grana, ou com a metade dessa grana para a Caixa, graças a um acordo antigo. Atenção, Corinthians confirma o voo de Yuri Alberto para a Itália. Trata-se de um acordo previamente combinado com a diretoria e comissão técnica para buscar o passaporte europeu. Yuri terá uns dias a mais antes de se reapresentar junto ao grupo que voltará amanhã. Então, só para você que está chegando agora, o André Galvão postou nas redes sociais dele a informação de que Yuri Alberto estava em um voo rumo a Roma, na Itália. E aí a gente já começa a imaginar, então, será que ele está indo para fechar na Roma? Roma era uma das principais interessadas, o Corinthians informou ao André Galvão que trata-se de uma obtenção do passaporte italiano. Hora de falar sobre o Corinthians. Michael, atacante do Flamengo, foi oferecido ao Fla. Rubro-negro busca interessados no Michael, mas essa procura tem sido complicada. Há dois motivos que tornam o negócio mais difícil. Primeiro, seu salário de R$1,5 milhão por mês. Depois, o Flamengo exige uma compensação financeira para negociá-lo. Pois bem, onde é que o Corinthians entra nessa história? O nome do Michael foi sugerido ao Corinthians, que gostou. Há dentro do clube a percepção de que o Michael pode ser esse atacante de velocidade que falta no elenco. O Dorival Júnior é um entusiasta da ideia. Agora, o Flamengo e o Corinthians tentam chegar a um acordo. Ele viria por empréstimo ou em definitivo? Que compensação financeira o Corinthians ofereceria? O Michael topa reduzir um pouco o seu salário? Vale a lembrança de que o atacante está completamente fora dos planos do treinador Felipe Luiz. Desde 15 de novembro, o Michael jogou apenas uma partida, aquele jogo contra o Mirassol, a última rodada do Campeonato Brasileiro, em que nem o Felipe Luiz participou. O time principal do Flamengo já havia viajado para o Catar e aí entraram em campo atletas do Sub-20 e alguns poucos reforços, entre eles o Michael. Ainda assim, o atacante disputou na temporada passada 31 partidas com 2 gols e 4 assistências. A prioridade no Corinthians hoje é encontrar um zagueiro, um lateral direito, mais um meio-campista e 2 jogadores de velocidade. Há a percepção de que faltam atletas de lado do campo, especialmente depois das saídas de Thales Magno e também Angel Romero. A preocupação em relação ao ataque se tornou ainda maior. Bora falar agora sobre o Corinthians, que teve mais uma notícia ruim. Agora ligada à Caixa, sua parceira no financiamento da Neoquímica Arena. Você vai lembrar que o Corinthians, campeão da Copa do Brasil, teve direito a 77 milhões de reais, certo? Porém, apenas 69 milhões de reais foram depositados. Cerca de 8 milhões foram perdidos por conta de impostos. Só que a Caixa bloqueou 50% desse valor devido a juros do financiamento
da Neoquímica Arena, Corinthians e Caixa têm brigado há bastante tempo por conta dessa grana do financiamento do estádio. Por conta disso, sobrou ao Corinthians o dinheiro suficiente apenas para quitar o prêmio prometido aos atletas. O Corinthians prometeu aos jogadores que, em caso de título, pagaria 34 milhões de reais. Nem Memphis Depay está contemplado na pouca grana que sobrou. O Memphis tem direito a 5 milhões de reais, que nada tem a ver com esses 34 milhões de reais que eu citei. O contrato do Memphis prevê pagamento de 4 milhões 725 mil reais livres de impostos por cada título conquistado. Então, com esse bloqueio da Caixa, o Corinthians não tem dinheiro nem para fazer a quitação do prêmio do Memphis, com um detalhe importante: o Corinthians já deve cerca de 23 milhões de reais ao atacante holandês. E contava com a grana da Copa do Brasil para zerar pendências com o elenco e também para resolver uma série de outras contas emergenciais. O que o Corinthians está fazendo? Está tentando convencer a Caixa, por meio dos seus dirigentes, a abrirem mão desse bloqueio, para que o Corinthians pudesse resolver esses problemas internos, incluindo o transfer ban, que impede o Timão de registrar novos atletas. Essa é a grande prioridade do presidente Osmar Stabile para o início dessa temporada. Quero contar agora que o zagueiro Doria, brasileiro de 31 anos de idade, que está rescindindo seu contrato no Atlas do México, foi sugerido a Marcelo Paz e a diretoria corintiana. Doria tem conversas avançadas com o Internacional, embora o martelo ainda não tenha sido batido. Doria também conversou com o São Paulo e com o Fluminense. Hoje, a operação mais provável é com o Colorado. Repito, ainda sem acordo. Foi por isso que existiu a sugestão em relação ao Corinthians, até porque o Timão busca um ou dois defensores. A interpretação do departamento de futebol é que nem Kaká, nem Félix Torres passam a confiança necessária. O problema é que o Corinthians gostaria de negociar esses dois atletas antes de buscar novos reforços. A preocupação é, com a necessidade de reduzir custos, você traz o Doria, jogador com salário alto, e não consegue se livrar nem do Félix Torres nem do Kaká. O Félix ganha na casa dos 750 mil reais por mês, o Kaká ganha outros 500 mil mensais. No México, o Doria fatura 950 mil mês. Ele já topou rescindir seu contrato de forma amigável e sabe que vai precisar ganhar menos para retornar ao Brasil. As tratativas com o Internacional são por cifras bem inferiores. Diante desse cenário, a tendência é que, apesar de gostar do Doria e entender que ele poderia ser titular, formando talvez dupla de zaga com o Gustavo Henrique, a tendência é que o Corinthians abra mão dessa possibilidade. Só para completar o noticiário alvinegro, registrar que o Corinthians vai repassar à Caixa os 2 milhões e 900 mil reais que está recebendo da Prefeitura de São Paulo pelo aluguel da Neoquímica Arena para uma virada do ano, né, de 2025 para 2026. O estádio foi alugado para uma igreja e, por conta de todas as dificuldades financeiras do Corinthians relacionadas ao financiamento do estádio, é a Caixa quem vai ficar com esse dinheiro. Fala pessoal, estamos aí com atualizações importantes do Corinthians. Se inscreva e ative o sininho para receber mais atualizações do Timão. Deixe seu like, que é muito importante para o crescimento do canal. Utilize o espaço aqui embaixo para registrar sua opinião. Ficamos por aqui com mais esse giro de notícias. Um abraço e até o próximo vídeo.